Graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, Doutrina da Salvação. Capítulo 3, o lado divino da conversão do pecador. Amados, no capítulo 2, 4 aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação, foi tratado os seguintes assuntos. Tópico 1, substituição, o problema da culpa do pecador. Como a substituição vicária de Cristo satisfazem as exigências da lei. Tópico 2, ressurreição, o problema da morte espiritual do pecador. Como a ressurreição é vital para a salvação. Tópico 3. Reconciliação. O problema da alienação do pecador. O que representa a fala de Cristo na cruz do Calvário? Está consumado. Tópico 4. Redenção. O problema da escravidão do pecador. Qual a ideia básica de redenção? Tópico 5. O preço da redenção do pecador. O que foi a morte espiritual que Cristo padeceu na cruz? E hoje, no tópico 1, a presciência e a eleição de Deus. Amados, em Isaías 46, o profeta apelou para a demonstração de força entre os falsos deuses e Jeová. Nessa competição, Jeová foi declarado supremo vencedor, com base na sua capacidade de conhecer o futuro. Isaías 46, versículo 10, a parte A, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Mas observe, os crentes de hoje precisam relembrar o grande atributo de Deus quanto à onisciência. Amém? A presciência é o aspecto da onisciência relacionado com o fato de Deus conhecer todos os eventos e possibilidades futuros. A palavra do Novo Testamento, traduzida por presciência, ou conhecer de antemão, é prognoses, da qual deriva a palavra prognóstico. Amém? Significa saber antes, antes, gnose, saber ou conhecer. Então, esta característica confere credibilidade às muitas profecias e promessas da Bíblia. Por exemplo, mediante sua presciência, Deus relatou a Daniel quais seriam as principais potências políticas desde o dia dele até ao tempo presente. Também pelo fato de Deus conhecer pessoas e eventos específicos do futuro, podia revelar aos profetas do Antigo Testamento fatos acerca do futuro rei Ciro, mais de 100 anos antes do mesmo nascer. E a demonstração mais notável da presciência de Deus é o vasto número de pormenores acerca do nascimento, vida e morte de Cristo, citados no Antigo Testamento. É importante reconhecer também que Deus não somente conhece eventos e pessoas futuros, como também sabe das possibilidades futuras, né? Ele declarou a Davi que este seria traído se ficasse com os homens de Keila, lá em 1 Samuel, no capítulo 23, versículo 11 e 12. Note aqui, amados, que esta foi uma possibilidade, não um fato. A presciência de Deus não afeta as decisões do homem, nem o seu livre-arbítrio. As ações de um homem não são permitidas ou impedidas simplesmente porque são previstas ou conhecidas de antemão por Deus. E muitos estudiosos da Bíblia confundem presciência com predestinação. Mas presciência não é ação. É simplesmente parte da natureza de Deus. Amém? Então, observe. A predestinação realmente é a maneira segundo a qual Deus planeja seus atos conforme este conhecimento. A presciência de Deus não deve causar confusão, mas sim confiança. Nosso Deus nunca é apanhado de surpresa, nem pode ser enganado. Amém? Assim, presciência é uma garantia da certeza de que os planos e propósitos de Deus para a igreja nunca serão frustrados. Nós encontramos a palavra presciência no Novo Testamento nos seguintes trechos: Romanos 3, 25, Atos 26, versículo 5, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20, etc. Nessa passagem, ficamos conhecendo 3 fatos importantes acerca da presciência. Primeiro, é o fato de saber alguma coisa de antemão. Alguns estudiosos negam que esta palavra envolve conhecimento, e então
alego que significa amor de antemão, porque conhecer pode ser uma expressão simbólica de amar. Entretanto, quando a mesma palavra grega é usada em casos não teológicos, não tem qualquer possibilidade de ser interpretada como amor de antemão. Amém? Segundo, envolve o conhecimento da parte de Deus de que a raça humana cairia no pecado e que precisaria de um Salvador. Então, logo Deus planejou a redenção em Cristo muito tempo antes do mundo ter sido criado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Terceiro, a presciência realmente afeta a eleição divina de um crente e a sua predestinação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2 e Romanos 8, versículo 29. Mas a palavra eleição significa escolha, né? É empregado primeiramente para descrever a escolha que Deus fez de Cristo para a tarefa de consumação da salvação, mas também sua escolha dos que estão em Cristo para a salvação. Amém? Observe que essa passagem limita a eleição para os que estão em Cristo. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Este versículo mostra que nosso mérito por sermos escolhidos não é baseado em nós mesmos, mas sim no mérito de estarmos em Cristo. Amém? Assim como estamos em Cristo, também somos dignos de sermos escolhidos por Deus. A maior dificuldade em entender a eleição está no fator tempo. Se a pessoa é eleita antes de lançarmos o fundamento da terra, como, pois, a eleição pode ser baseada na fé em Cristo? Uma questão. A resposta está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Este versículo, amados, explica que Deus, no seu conhecimento da decisão que o crente tomaria, o elegeu, até mesmo antes de terem sido lançados os fundamentos da terra. Entenda, amados, Deus não força ninguém a fazer uma decisão pró ou contra o reino dos céus. Isso se encontra ali em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. A Bíblia ensina que a eleição tem origem na fidelidade do homem em permanecer em Cristo. É, portanto, um privilégio que pode ser perdido. Pedro admoesta os irmãos a tornarem sua eleição mais segura a fim de não caírem. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Amados, entenda, a eleição é tanto responsabilidade do homem como ação divina. Certamente Deus sabe quem permanecerá fiel até o fim da sua vida. Entenda isso. E para nós terminarmos a nossa aula de hoje, a eleição, portanto, é ao mesmo tempo coletiva e individual. A igreja, amada, é eleita e cada pessoa, como parte daquele corpo, é individualmente eleita. Amém? Então, na próxima aula, tópico 2, a predestinação e o chamamento de Deus. Vamos tratar os seguintes assuntos. Por que a predestinação não anula a escolha do homem? Qual o duplo sentido da chamada de Deus para a salvação? Amém, amados? Então, nós estamos nos aprofundando mais nos assuntos acerca da salvação, o lado divino da conversão, né? Os 4 aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação, para que nós possamos trazer a razão do nosso princípio de fé, conhecido a todas as pessoas, quando eles nos questionar quais são os seus motivos para você crer. Você possa apresentar isso para eles. Amém? Se você gostou, deixe aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai nos comentários e deixa ali o seu questionamento. Sem falar também que o seu comentário é importante para aumentar a visibilidade do canal. Divulgue o canal. Vamos evangelizar através desse material. Que Deus possa abençoar a todos e até a próxima aula.